De hoje do Jornal Ensaio. Drama na saúde pública. Fila de espera para cirurgia reparadora de mama pode chegar a 5 anos. Pesquisa do IBGE mostra que o café é uma das bebidas mais consumidas pelo brasileiro. Procura pelo FIES, programa do governo federal, aumenta em todo o país. Pesquisa do MEC indica que a procura por cursos à distância cresce nos últimos anos. Um espetáculo de superação. O único balé profissional de cegos se apresenta no Teatro do Engenho Central de Piracicaba. O 15 de novembro de Piracicaba completa 100 anos e lança livro contando a história do clube. E você vai conhecer ainda a Zumba, uma nova modalidade de dança que está se espalhando entre as academias do Brasil. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Ensaio. Olá! Aumenta o número de matrículas nos cursos superiores à distância no Brasil. Segundo dados do Censo da Educação Superior feito pelo MEC, entre os anos de 2011 e 2012, a procura por cursos à distância cresceu mais do que as opções presenciais. A flexibilidade de horários e o custo mais acessível são os fatores responsáveis pelo aumento da educação superior à distância no Brasil. Segundo os dados do Ministério da Educação, o MEC, entre os anos de 2011 e 2012, as matrículas dos cursos EAD cresceram 12,2%, enquanto a educação presencial aumentou 3,1%. Eu acredito que a principal razão pela qual você tenha tido aumentos vertiginosos aí na procura por curso à distância, ela se resume aí a 2 pontos chaves. Um é o preço, que o preço é cada vez mais acessível. E o segundo ponto é que o aluno ele tem uma certa visão de facilidade. A publicitária e estudante de jornalismo Camila Figueiredo cursa o segundo MBA da carreira, mas dessa vez na modalidade à distância. Eu escolhi na modalidade cursar na modalidade online justamente pela facilidade, pela flexibilidade de horário. Eu não preciso me locomover, até a faculdade para poder estudar. Eu posso estudar da minha casa, fazendo as minhas coisas, sem atrapalhar a minha rotina. Grande parte dos cursos à distância são filmados em estúdios como este e transmitidos para todo o país. Apesar do aumento, o número de inscritos à distância ainda é inferior à presencial. Representa apenas 15,8% dos números de estudantes de graduação e pós-graduação. E ingressar em uma universidade hoje não é mais problema para muitos alunos. Criado em 1999, o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, o FIES, possibilita o aluno pagar o curso só depois de formado. E a procura por este recurso do governo federal também aumentou. Segundo o Ministério da Educação, desde a implantação do programa, foram mais de 1 milhão de contratos firmados. Isis está no último semestre de jornalismo. Foi com o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, que ela conseguiu ingressar no curso de graduação. Um sistema que realmente ele funciona. No caso, o valor que eu iria pagar aqui na faculdade, se eu tivesse que pagar o valor, eu não estaria estudando. Então, realmente, eu tive que fazer o financiamento por questão de eles, então, daí eles repassam o valor e aí depois eu faço o pagamento após finalizar a faculdade, porque atualmente eu não trabalho, então isso vem a calhar muito bem. O FIES, programa do governo federal, permite financiar de 50% a 100% das mensalidades de acordo com a renda familiar do estudante e o comprometimento desse valor com os encargos educacionais. Em todo o país, a procura por este tipo de financiamento teve um aumento de 140% no ano passado, em relação a 2011. Em 2013, foram mais de 1 milhão de contratos firmados. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, foram mais de 99 mil estudantes beneficiados em 2012. Os juros do financiamento são de 3,4% ao ano e o pagamento só começa a ser feito 18 meses após a formatura. Durante o curso, o estudante paga a cada trimestre o valor máximo de R$ 50, referente aos juros do financiamento. Mesmo com tantas facilidades, é preciso o estudante ficar atento. A recomendação dos economistas é que o aluno faça as contas de quanto será preciso quitar a dívida depois de formado.
Bom, primeiramente, o FIES é uma ótima alternativa para ele poder estudar. Agora, claramente, ele precisa, ao longo da faculdade, e logicamente quando ele definir o prazo que ele vai pagar, não é? Com certeza é um valor subsidiado e é fundamental para que ele possa estudar, né? Já que ele não tem essa renda, é ele buscar alternativas no período da faculdade ou do curso, ele procurar fazer algum trabalho, né? Mesmo que seja meio período, mas que tenha uma certa remuneração e que ele possa fazer uma economiazinha, não é? Sempre é bom poupar pensando depois na quitação das parcelas, né? De antemão eu acho uma boa coisa, só que tem que ser com responsabilidade. Não adianta você usufruir desse benefício sem depois ter como pagar. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que o consumo de café entre os brasileiros aumentou. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café, a bebida traz muitos benefícios para a saúde do consumidor. O café é uma das bebidas mais saboreadas pelo brasileiro. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pelo menos 79% da população tem esse hábito de consumo. Eu gosto de tomar muito café. Olha, eu só consumo uma vez por dia Só tomo café com leite. Eu gosto, tomo de manhã quando acordo e normalmente de noite. Segundo o IBGE, o consumo é de 3 a 4 xícaras, cerca de 50 ml diário por pessoa, 78,5 litros por ano. Entre 2008 e 2009, a pesquisa mostrou que as mulheres consomem mais café do que os homens. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, a bebida tem benefícios comprovados sobre aumento da capacidade mental, memória, bem-estar e concentração, além de reduzir efeito dos males de Alzheimer e Parkinson. E temos também os ácidos clorogênicos, que são substâncias que elas têm a função de antioxidantes. Eles funcionam como se fossem uma vassoura que varrem as impurezas, né, no teor das nossas células. Então ele tem esse efeito preventivo na questão, por exemplo, de algumas disepidemias, né? Veja dicas para garantir que o café tenha o aroma e o sabor ideal. A qualidade da água é uma grande dica que a gente tem aí. A segunda dica é que o recipiente ele deve ser exclusivo para o uso da produção do café. Quanto mais próximo você servir do momento da produção, melhor o paladar desse café. E o Jornal Ensaio completa 13 anos. Durante todo esse período, muitas reportagens foram produzidas pelos alunos do curso de jornalismo da Unimep. E parte dessa história você acompanha agora na retrospectiva do Jornal Ensaio de 2003. Há 10 anos, o Jornal Ensaio era apresentado por Rafael Bittencourt e Luciana De Luca. O repórter Fábio Moretti informava que, para recuperar importantes espaços, a Prefeitura de Piracicaba lançava o programa de revitalização urbana para locais em estado de abandono, como a Praça da Saudade. O acordo entre grandes empresas japonesas e brasileiras, que aumentava o mercado internacional para o álcool combustível brasileiro, foi mostrado na reportagem de Fábio Mincarelli. E a repórter Rosária Mendes informava que o preço do álcool, na época, variava em até 39,5% e era vendido pelas usinas a 63 centavos o litro, sem os impostos. Uma reportagem de Márcia Pérez revelava que, apesar do esforço por parte do governo para divulgar o Provão em todo o país, ações de boicotes tomaram conta de várias turmas de estudantes. O repórter Eric Tedesco informava que o homenageado do 11º Salão Universitário de Humor era o cartunista Fernando Gonzalez. No mês dos namorados, a repórter Luciana De Luca trazia uma matéria especial sobre o HPV, que liderava na época o ranking das doenças sexualmente transmissíveis. A repórter Mariana Salles noticiava sobre a importância dos exercícios físicos para retardar o envelhecimento. Uma reportagem de Kleber Bernucci mostrava a visita ao Brasil da organização não governamental da Inglaterra, Street League, que recolocava na sociedade ex-dependentes de drogas, ex-delinquentes e até refugiados por meio do futebol.
O repórter Rafael Bittencourt informava sobre a expectativa do 15 de Piracicaba, que começava naquele mês de junho a disputar a Copa Estado de São Paulo de futebol. Num clima totalmente descontraído, a tradicional 20ª Festa das Nações de Piracicaba foi mostrada na reportagem de Felipe Gaiani. E a repórter Flávia Alessandra informava sobre o encontro do Clube dos Veículos Antigos, que acontecia todo terceiro domingo de cada mês na Casa dos Artistas, e reunia cerca de 5.000 visitantes. Aquela edição do Jornal Ensaio foi encerrada com Márcia Pérez, apresentando a agenda cultural. E veja a seguir. Bailarinas cegas da Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini dão um show no Teatro do Engenho em Piracicaba. Mesmo com a lei, a espera por cirurgia reparadora de mama pode chegar a 5 anos. Não saia daí, o Jornal Ensaio volta em instantes. O câncer de mama é mais comum nas mulheres, que respondem por 22% dos novos casos a cada ano. Acompanhe na reportagem a seguir a história de uma mulher que enfrentou e venceu esta doença. Michele passou por 6 cirurgias em 2 anos e venceu o câncer de mama. A secretária de escola descobriu a doença em abril de 2011. Com 31 anos e com 2 filhos, os gêmeos que na época tinham 3 anos, ela encontrou força na família para superar a doença. Eu sempre fazia o autoexame durante o banho. E nesse autoexame de costume, eu senti que na mama esquerda havia começado a crescer um nódulo. Além do nódulo que eu senti, havia mais 2. Foi feita uma punção por agulha fina para tirar algumas células e esse resultado deu benigno, então era câncer mesmo. No final da quimioterapia, em dezembro de 2011, eu continuei apalpando a minha mama e senti mais um nódulo. Foi desenvolvido mais um tipo de câncer, né? Diante da situação, Michele retirou os 2 seios. Para fazer a cirurgia de reconstrução da mama, ela recorreu ao plano médico particular para evitar os gastos e a fila no SUS. A cirurgia de reconstrução, além de ajudar no tratamento, reconstrói também a autoestima. Muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, são muito vaidosas e acabam se sentindo muito deprimidas com a perda do cabelo, com a ideia de estar tirando ou diminuindo a mama, mas eu acho que ela tem que focar em outra coisa, ela tem que focar na vida. Uma lei federal sancionada neste ano pela presidenta Dilma Rousseff garante que vítimas da doença tenham direito à cirurgia plástica reparadora de mama, logo em seguida a retirada do câncer, quando houver condições médicas. Mas, na realidade, isso está longe de acontecer. Na fila do SUS, a espera pode chegar a 5 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, 60% das mulheres
mulheres que passam por uma cirurgia para retirar o câncer, mas não fazem a reconstrução da mama imediatamente, acabam desistindo de voltar para uma nova operação. Muitas vezes o problema é a demora. O SUS divulga e deveria oferecer a cirurgia de reconstrução de mama em 181 hospitais de todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado foram realizadas 1.394 cirurgias reparadoras, mas elas quase sempre são feitas em datas diferentes. E como já dissemos, desde abril deste ano, a nova lei prevê que os procedimentos sejam feitos em conjunto. O problema que a gente tem no SUS é que em muitas cidades não existe um cirurgião plástico da rede e os mastologistas não estão capacitados a fazer esse tipo de cirurgia. Então existe a espera, demora, entendeu? Às vezes 5, 6, até 10 anos e ela acaba recorrendo a um serviço particular ou de plano de saúde. Esse cirurgião plástico explica que existem diferentes procedimentos cirúrgicos para a reconstrução da mama que podem ser realizados durante ou depois dos tratamentos, dependendo do estágio da doença. Pode ser associado à prótese de mama, à prótese de silicone, ao expansor tecidual ou ao próprio tecido da paciente. Michele optou pela prótese de silicone. Além da ajuda dos médicos, ela conta que o apoio da família foi fundamental para o resultado positivo. Há mais de 3 anos, a secretária venceu a doença e ela não esquece de cada etapa que superou. Hoje, por conta de algumas limitações, o marido tomou conta da casa. A dificuldade trouxe ainda mais união para essa família. João Paulo sempre esteve ao lado da esposa e toda essa dedicação ele resume em uma palavra: amor. Amor. O resto é... E por falar sobre histórias de superação, a reportagem a seguir traz bem o significado dessa palavra. Desde 1995, a Associação de Balé e Artes Fernanda Bianchini traz um método que é reconhecido mundialmente, o balé para cegos. Muita emoção, graciosidade, saltos e piruetas nas pontas dos pés. Esse conjunto de movimentos fazem parte do balé, um estilo de dança que demonstra um tema ou uma história e, combinados com exemplos de vida, fazem de cada movimento um espetáculo de superação. Esta noite em Piracicaba, aqui no Teatro do Engenho, se apresenta o único balé profissional de cegos do mundo, produzidos pela Fernanda Bianchini, que há 17 anos quebra as barreiras do preconceito e traz para Piracicaba o espetáculo Superando Limites. E me perguntaram se era possível cego dançar balé clássico. Eu falei que eu não sabia, porque eu me considerava insegura e incapaz para ensinar um grupo tão especial. Foi aí que meus pais falaram: filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. E eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou ao longo desses 17 anos realizando esse trabalho voluntário. O evento contou ainda com um recurso inovador, o de audiodescrição, que através da voz de um profissional transmite em tempo real todo o espetáculo, cada movimento, as cores, a roupa, todas as descrições são passadas por um fone de ouvido. Olha, eu já trabalho como audiodescritora desde 2005. E faço audiodescrição de espetáculos teatrais, de óperas, de filmes, trabalho com eventos sociais, seminários e cada vez mais tenho expandido o uso da audiodescrição para outros tipos de eventos, produtos. Quanto mais a gente trabalha com a audiodescrição, mais a gente percebe a sua utilidade, os seus benefícios e como é importante para a pessoa com deficiência visual, para a sua inclusão cultural, social e escolar. Entre as bailarinas Geisa e Marina, com Alan e Everton. Elas estão com os braços cruzados na frente do corpo. Usam titis românticos brancos, mais compridos, na altura dos joelhos, de tule e com fibra de ráfia por cima. O colã com decote V e brilho.
Depois do intervalo, você vai ver. Aulas de zumba agitam as academias da região. Nos 100 anos do 15 de Piracicaba, livro com histórias que marcaram o clube é lançado. E ainda as dicas de lazer e entretenimento em nossa agenda cultural. Voltamos já! Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. Dicas de filmes, shows e apresentações de teatro você acompanha agora em nossa agenda cultural. Quem traz os detalhes deste roteiro de lazer, cultura e diversão é Larissa Israel. O final de semana promete grandes atrações. Para quem quer aproveitar, opções não faltam. A nossa agenda cultural de hoje traz alguns destaques. Então, papel e caneta na mão para você anotar todas as dicas. O final de semana começa com música. Pedro Mariano, um dos mais respeitados intérpretes da música brasileira, se une a Marcelo Elias, pianista e diretor musical, para apresentar o show Piano e Voz. Em uma atmosfera intimista, Pedro, que é conhecido como uma das mais belas vozes masculinas do país, entra com seu carisma e Marcelo Elias traz a experiência de um verdadeiro músico. Os artistas se encontram em uma apresentação única a partir das 8 horas da noite no Teatro Estadual Maestro Francisco Russo, em Araras. Fácil pensar que você está bem ou deitada nos braços de um outro qualquer. Quem curte outro estilo musical tem a apresentação do grupo de reggae Ponto de Equilíbrio como uma boa opção. O grupo que retorna à nossa região para apresentar um novo trabalho Juntos Somos Fortes no Campinas Hall. A abertura dos portões está marcada para as 10 horas da noite. O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo, em Araras, recebe um musical bem maior. Uma comédia romântica baseada nos hits da banda Roupa Nova. É a história da jovem sonhadora Daira, estudante de uma escola de artes que se vê em grandes dificuldades, sem saber que a diretora se une a outro aluno para impedi-la de mostrar seu talento e de realizar o sonho de cantar o amor. O espetáculo está marcado para as 8 horas da noite. Quem gosta de comédia já pode reservar uma poltrona no cinema. Cro, o filme. A trama conta a história de Clodoaldo Valério, mais conhecido como Cro, personagem da novela Fim Estampa. Marcelo Serrado volta à pele de Cro no roteiro de Aguinaldo Silva e promete tirar boas risadas do público. Esse lançamento acaba de chegar à telona e pode ser visto nos principais cinemas da nossa região. Quero uma mulher! Quem mudou de lado agora? Uma mulher para me ajoelhar os pés dele, tchô! Essas foram as dicas da nossa agenda cultural para esse final de semana. Tomara que a gente tenha ajudado você a escolher uma boa opção. Bom divertimento e até mais. Tchau! Um novo estilo de dança que tem atraído muitas pessoas para as academias é o Zumba. Esta nova opção permite que o aluno se exercite de uma forma bem mais descontraída. O melhor mesmo são os benefícios que a modalidade traz para a saúde, como o fortalecimento da musculatura corporal e o aumento da autoestima. Pesquisa divulgada em agosto pelo Ministério da Saúde indica que 51% da população brasileira com mais de 18 anos está acima do peso. É difícil deixar a preguiça de lado, mas atividades simples como caminhar, andar de bicicleta, trocar o elevador pela escada e até limpar a casa podem fazer uma enorme diferença. Para deixar a hora de malhar mais divertida e derrubar o tabu de que são lugares chatos, diversas academias já estão investindo em aulas de zumba. Você já ouviu falar? O programa
programa Zumba Fitness surgiu na Colômbia nos anos 90, quando o professor de ginástica Alberto Pérez esqueceu os CDs que costumava utilizar para sua aula de aeróbica e usou aqueles que estavam em sua mochila, com seus ritmos latinos preferidos. A aceitação foi ótima. 11 anos depois, a marca era oficialmente registrada em Miami. O programa cresceu e está presente em mais de 150 países, com 14 milhões de adeptos. No Brasil, chegou há 2 anos. Nessa modalidade, as aulas são coreografadas com base em diversos ritmos musicais, que vão de salsa, merengue e pop ao reggaeton. A melhor parte fica por conta dos benefícios, já que o aluno pode perder até 700 calorias em apenas 1 hora de atividade. Bom, são vários os benefícios, tanto os fisiológicos quanto os psicológicos. Como é uma atividade aeróbica e de intervalada, a gente vai trabalhar tanto com a parte do condicionamento cardiorrespiratório, que vai melhorar muito no aluno, a gente melhora o tônus muscular, vai fortalecer a musculatura desse aluno, toda a região do corpo. As aulas combinam atividade aeróbica com movimentos de dança alternados entre rápidos e lentos. Não é obrigatório executar os movimentos com exatidão, já que a ideia é se divertir. Diminui a cintura, a barriga e a disposição também, né? Com a atividade física. A zumba mexe o corpo todo, inteirinho, você se movimenta tudo. E isso dá um bom estímulo e a gente se sente muito bem. Me sinto muito bem, mais leve, né? Melhorando a cada dia a minha coordenação motora. E o cardiovascular também, né? Muito bom. Zumba é uma atividade bastante democrática. Homens e mulheres, jovens ou pessoas com mais idade, todos podem se render ao ritmo dessa dança. E o 15 de novembro de Piracicaba completou no último mês 100 anos. Entre as comemorações do centenário do 15 está o livro que traz a história e os momentos mais marcantes do clube. Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão. O livro que homenageia o centenário do Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba, 15, 100 anos Destemida e Valente, foi lançado no dia 13 de novembro. A obra resulta da parceria da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, do 15 de Piracicaba, da equipe do Centro Cultural Martha Watts e da B2 Comunicação. Acho que foi uma contribuição que nós demos para a memória do esporte em Piracicaba, especialmente do 15, e também uma oportunidade para os nossos alunos, porque afinal a prática é muito importante. Essa parceria começou a se formar em 2011, quando o 15 procurou a Unimep, trazendo essa proposta de elaborar um livro que tratasse essa história. A partir daí, a Faculdade de Comunicação, então, elaborou um projeto que foi aceito pelo 15. Então, nós tivemos um trabalho aí de orientação na pesquisa e para selecionar todo esse material que acabou compondo os textos do livro. Outro parceiro importante foi a B2. Fui convidado para cuidar da finalização da edição do livro. Um livro muito bem concebido e aí o jogo ficou fácil, né? Com 196 páginas, a publicação traz 15 capítulos sobre a origem, trajetória, títulos, viagens, conquistas, além da ligação do Alvinegro com a cidade de Piracicaba. O livro é tão importante para o 15 porque ele está contando a história de 100 anos de tradição, 100 anos de glórias, e a torcida do 15, a cidade de Piracicaba, merecia um livro à altura do livro que saiu. Agora, o clube passa a pertencer à elite centenária do futebol brasileiro que ainda disputa campeonatos. Em todo o Brasil, apenas 37 times estão em atividade há mais de 100 anos, cerca de 0,12% dos clubes nacionais. E eu acredito que esse livro vem para fazer realmente a nossa população de Piracicaba reviver os bons tempos vividos pelo 15. Só de saber o 15 que chegou no centenário dele, tendo essa matéria tão bonita que o pessoal da UNIMEP fez, eu já estou feliz. Se eu tiver que ir embora amanhã... Isso mostra a vitalidade de Piracicaba e essa paixão que Piracicaba tem pelas coisas nossas. E o 15 é uma dessas paixões. E assim termina a última edição do Jornal Ensaio deste ano. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Todas as reportagens exibidas você pode rever no nosso site, soureporter.com.br. Até uma próxima oportunidade.
Vamos 15, para frente, contra a vitória conquistar. A torcida está presente, para sempre incentivar. Salve o 15 de novembro, glorioso esquadrão. Na vitória ou na derrota, está em nosso coração. No basquete.